Bom, no vídeo de hoje, seguindo uma espécie de tradição que já se estabeleceu aqui no canal há algum tempo, eu vou indicar a vocês 13 contos de terror ou de horror para que você os leia ao longo desse mês de outubro, que, como todas e todos sabemos, é o mês do Dia das Bruxas. Lembrando sempre que, nesse tipo de vídeo, eu não utilizo critérios qualitativos para poder organizar essas minhas listas, o que significa que não necessariamente o 13º conto é pior do que o 12º, que por sua vez é pior do que o 11º, e por aí vai. Na verdade, eu gosto sempre de mencionar isso, quando eu vou preparar esse tipo de conteúdo aqui para vocês, eu gosto de me sentar e pensar mesmo na ordem em que esses contos me vêm à mente, e aí eu vou colocando, vou anotando essa ordem em uma folha, depois eu pego e separo os livros e falo sobre os contos com vocês, certo? E aí pensando nisso, quer dizer, pensando nesse caráter meio aleatório dessas escolhas, me chamou muita atenção o fato de que talvez pela primeira vez nesse tipo de vídeo o número de autoras superou em muito o número de autores. Então, considerando esse meu critério meio aleatório, eu acho que isso talvez indique que eu esteja lendo mais mulheres do que homens, pelo menos quando o assunto é contos de terror. Mas enfim, postas essas coisas, em 13º lugar nessa minha lista, eu coloquei um conto intitulado O Sono dos Justos. É um conto escrito pelo Greg Polo e que foi publicado aqui nesse Terrores Asiáticos, que na verdade é uma antologia publicada pela editora Luva e que tem uma proposta muito interessante. Os organizadores aqui escolheram algumas lendas, alguns mitos do continente asiático e convidaram autores contemporâneos brasileiros a escrever contos a partir dessas lendas ou desses mitos. Então, por exemplo, aqui O Sono dos Justos é um conto baseado em uma lenda tailandesa, cujo nome não me atreveria a falar, mas que eu vou deixar aqui na tela agora para que você leia. Enfim, esse conto, intitulado então O Sono dos Justos, acompanha uma artista que tem um dom muito peculiar. Então, sempre que ela é chamada a uma casa que está sendo assombrada por algum espírito atormentado, essa mulher consegue se comunicar com esse espírito e pintar esse espírito em um quadro de modo a afastá-lo daquela casa. Então, ela faz uma espécie de exorcismo, mas usando a arte nesse processo. E aí, o que acontece? Essa mulher é conhecida e ela é requisitada exatamente por conta desse dom que ela tem. O conto acompanha, na verdade, a perspectiva do ajudante dessa mulher, que vai ali com ela até uma casa cujo proprietário está sendo assombrado por um espírito que busca algum tipo de vingança por conta de algo que esse proprietário fez no passado, e eu não vou dizer ali exatamente o que é essa atitude, o que foi que esse proprietário fez no passado para que agora esse espírito busque vingança. O interessante é que, e isso é uma coisa que eu vi já com certa... Ai meu Deus, eu bati aqui na mesa. Isso é algo que eu já vi com certa recorrência em produções asiáticas. Então talvez esse seja um dado cultural muito interessante daquele continente. Eu já vi em vários tipos de filme, de livros, enfim, histórias de fantasmas femininos que têm esse caráter um pouco mais vingativo, né? Eu acho isso um dado muito curioso para se pensar na cultura daquela região do mundo. E aí, ou nas culturas daquela região do mundo. Mas enfim, é o caso desse espírito então que ataca aqui nesse O Sono dos Justos. É um espírito feminino que só ataca homens. E por isso mesmo, uma maneira de você se livrar desse espírito é passando batom, né? E aí eu não vou dizer mais nada como que tudo isso se desenvolve, mas o fato é que esse assistente da tal pintora acaba se envolvendo demais nessa história e por isso ele tem ali que tomar uma decisão que pode ou não ter consequências nefastas para algumas pessoas, mas enfim, é um conto muito interessante, então fica aqui essa indicação. Em 12º lugar, eu coloquei um conto intitulado O Frade de Fogo. É um conto do Silva Guimarães que aparece aqui em Tênebra.
Narrativas Brasileiras de Horror de 1839 a 1899. Esse daqui é um dos meus livros favoritos dentre todos os que eu tenho, exatamente porque tem uma proposta interessante que é tornar pública essa literatura brasileira de horror e de terror. Enfim, eu coloquei esse conto aqui, na verdade, porque a minha avó, quando eu era bem criancinha, ela tinha mania de me contar histórias, quer dizer, uma das minhas avós, né? Ela tinha mania de me contar histórias assim um pouco assustadoras. E aí, o que talvez explique esse meu gosto por terror, né? Mas enfim, uma das histórias que minha avó contava era justamente a história de um padre que era sempre foi uma pessoa muito malvada, ele fazia coisas muito ruins para todas as pessoas, ele era um padre que tinha vários vícios, era um padre que não frequentava a igreja, né? Então ele era meio que uma espécie de réprobo ou coisa do tipo. E aí o que acontece é que esse padre morre de um jeito trágico e depois o espírito dele voltava totalmente chamuscado, enfim, incendiado e perseguia as pessoas para que elas rezassem por ele. Essa é a história que minha avó me contava quando eu tinha, sei lá, 5 ou 6 anos. Né, desse espírito do padre que estava pegando fogo e saía por aí perseguindo as pessoas. E por onde esse padre passava, o espírito desse padre passava, várias desgraças aconteciam. Então, por exemplo, digamos que esse espírito passasse na sua rua. Por mais que ele não fosse até a sua casa, só o fato de ele ter passado na frente dela já faz com que uma série de consequências terríveis aconteçam com você, que não tem nada a ver com a história. Pois bem, esse conto do Silva Guimarães fala exatamente dessa história. E assim, esse autor, né, Silva Guimarães, não é um autor muito conhecido, então eu não imagino que minha avó tivesse lido o conto antes para depois me contar ele quando eu era criança, mas o fato é que é uma coincidência muito interessante, e assim, por mais que hoje em dia eu tenha lido o conto e não tenha ficado com medo, eu me lembrei muito bem que na época eu ficava apavorado quando minha avó contava essa história. Então assim, e ela começou a me contar essa história depois que eu falei, ué, mas a mula sem cabeça, tá, a mulher vai lá, fica com o padre, a mulher é culpada e o padre não acontece nada com ele. Aí ela começou a me contar essa história também. Enfim, é exatamente isso que ocorre aqui. O padre, esse tal desse frade que vai pegar fogo, ele acaba desonrando, digamos assim, uma jovem. Essa desonra acaba tendo uma consequência um pouco complicada na vida desse frade, e por conta disso ele decide se vingar. Só que essa vingança acaba levando à sua morte. E aí depois a história é basicamente a mesma. O espírito desse frade volta do mundo dos mortos e fica pedindo para que as pessoas rezassem por ele, para que ele pudesse finalmente descansar. Então eu lembro que na época isso me assustava bastante. Então por conta disso aqui, esse conto aparece aqui nessa lista. Bom, em 11º lugar nessa lista, eu coloquei um conto intitulado A Dama das Trevas. Trata-se de um texto escrito por uma mulher que assinava como Senhora S.C. Hall, e ele é publicado aqui nesse Mais Mortais que os Homens, que é uma antologia com uma proposta muito interessante de reunir, então, essas autoras que publicaram ao longo do século XIX textos dedicados aí a essa literatura de terror e de horror. No caso aqui desse A Dama das Trevas, nós acompanhamos como protagonista uma senhora que, enfim, ela já está bem velhinha, mas um dia ela, tal qual a minha avó fazia, resolveu contar para os netos uma história de quando ela era jovem. Quando essa senhora era jovem, ela trabalhou como uma espécie de empregada, governanta, enfim, na casa de um homem que era muito conhecido por ser uma pessoa detestável. Então esse homem era um sujeito terrivelmente ruim, só que apesar disso, a única coisa boa que ele havia feito foi pegar para cuidar de uma sobrinha dele que ficou órfã, e aí como ele era o único parente, ele acabou acolhendo essa moça e ela passou a viver então em sua propriedade, que na verdade era um castelo com ele. Pois bem, essa mocinha, ela vai se tornar muito amiga dessa empregada, que depois será a senhora contando a história pro netinho. E aí o que acontece? Essa mocinha um dia descobre que ali na propriedade do tio existe uma construção, que é como se fosse uma capela, que já está ali totalmente desgastada, arruinada, porque ninguém se atreve
a ir àquele lugar porque aparentemente aquele lugar, essa capelinha, era assombrada por pelo fantasma de uma mulher conhecida como a Dama das Trevas. E aliás, esse fantasma não é tão terrível quanto este seu ilustre descendente, que é o atual dono desse castelo. E aí então é a partir do momento em que essa mocinha trava conhecimento com esse fantasma da Dama das Trevas, que a narrativa se desenrola. E assim, existe todo um ritual que essa menina faz para poder invocar esse espírito, e é muito interessante aí acompanhar toda essa descrição. Esse conto tem uma coisa interessante, porque apesar de ser um conto do século XIX, você lê ele muito facilmente, porque ele é escrito de um jeito muito interessante. Então fica aqui a minha recomendação enfática. Em 10º lugar, eu coloquei um conto da Silvina Ocampo, que está aqui neste A Fúria, e que se intitula A Casa de Açúcar. Esse conto fala da história de um casal que se casou há pouco tempo, e a mulher desse casal é uma mulher extremamente supersticiosa, e por isso mesmo, quando ela e o marido estão procurando ali uma casa para comprar, para que eles possam, enfim, ter a sua vida, essa mulher ela tem uma única condição, que ela só gostaria de morar em uma casa na qual nunca outra pessoa tivesse morado antes, né? Porque ela acredita que essa presença de antigos proprietários deixaria uma energia determinada no espaço. Ela não queria entrar em contato com esse tipo de energia, então por isso ela pede essa condição ao marido. Olha, nós vamos procurar uma casa, mas que seja uma casa que nunca antes foi habitada por ninguém. O problema é que esse casal procura, e quando eles acham uma casa boa em um bairro bom, é uma casa cara. Quando eles acham uma casa barata e que é boa, o bairro é ruim. Quando eles acham uma casa que é barata e que fica num bairro bom, a casa é que não vale muita coisa. Então assim, né, existe toda essa série de circunstâncias que acabam sendo ultrapassadas quando este marido encontra a casa perfeita no bairro perfeito pelo preço perfeito. O problema é que essa casa já foi habitada por alguém antes, mas aí é aquilo. Com medo de perder ali aquela oportunidade, o marido mente para a mulher e os dois vão morar nessa casa. E a partir disso, coisas estranhas começam a acontecer, principalmente com a esposa dele, que não está sabendo de nada. Mas assim, ela começa a agir de um jeito cada vez mais estranho, ela começa a falar de um jeito diferente, ela começa a usar roupas diferentes, enfim. Então esse é um conto que ele fica ali no limiar entre um conto de casa mal assombrada ou um conto de possessão, digamos, né? Mas é tudo muito ambíguo, então é muito interessante ir lendo o que acontece, qual que é o desenrolar de toda essa história. Daí então eu ter colocado esse conto aqui. Bom, em 9º lugar, eu coloquei um conto que está aqui nesse Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. É um conto da Júlia Lopes de Almeida, intitulado A Neurose da Cor. Esse conto aqui tem uma coisa nele que me incomoda um pouco, tá? Porque assim, é um conto que se passa no Egito. E de início existe assim uma certa ênfase no fato do conto se passar no Egito. Mas conforme avança a narrativa, a gente percebe que o fato de se passar no Egito não tem importância lá muito grande, porque essa história poderia se passar em qualquer lugar, tendo em vista que a grande questão do conto é que a protagonista é uma nobre, se não me engano ela é uma princesa, que apesar da boa vida que sempre levou, tem uma neurose obsessiva relacionada à cor vermelha. Então, ela tem uma necessidade patológica de estar diante da cor vermelha. E aí, pensando nisso, em um conto de terror, já dá para saber que essa mulher vai começar ali a sentir uma necessidade cada vez maior de entrar em contato com coisas da cor vermelha. E veja bem, o sangue é uma coisa de cor vermelha, né? Então, ela passa cada vez mais a querer ter algum tipo de contato com sangue durante esses surtos neuróticos. E aí ela começa ali com animais, né, animais de pequeno porte, mas aí vem sempre aquela questão, né? Quando você percebe para onde o conto está indo, você fica pensando, tá, mas
E quando matar bichinhos já não for mais o suficiente para, enfim, apaziguar esses surtos neuróticos que a personagem tem. Bom, para saber isso, você vai ter que ler o conto. É um conto muito bom, apesar desse pequeno detalhe sobre a ambientação, que é um detalhe que me incomoda um pouco, porque assim, eu pensei que teria que fosse muito mais determinante o fato de se passar no Egito, mas não necessariamente é isso que acontece. Bom, em oitavo lugar nessa minha lista, eu coloquei um conto intitulado O Fantasma Perdido. É um conto que foi escrito, assim, é um conto que está aqui nesse Contos Clássicos de Fantasma, tá? E ele é um conto que foi escrito por uma mulher chamada, deixa eu ver, Mary Eleanor Wilkins Freeman, tá? E aliás, guarde o nome dessa mulher, porque essa mulher escreve muito bem. Eu já até olhei, eu encontrei outro conto dela aqui em uma dessas minhas antologias, então pretendo lê-lo em breve enfim, porque a escrita dessa mulher me chamou bastante a atenção. Mas enfim, esse conto intitulado O Fantasma Perdido acompanha uma conversa ali que acontece entre duas senhoras, tá? Elas estão, sei lá, tricotando, vivendo a vida, e daí durante esse viver a vida elas começam a conversar, e uma delas se lembra de que durante um momento da vida, em sua juventude, essa senhora, ela era uma professora, né? E aí ela teve que se mudar para uma outra cidade, e nessa outra cidade ela morava em uma pensão. Pois bem, essa pensão era um lugar aparentemente normal, né? Enfim, a vida transcorria na mais perfeita normalidade e tranquilidade nesse ambiente, até um dia em que essa senhora, que na época ainda era uma jovem professora, voltou da escola, e aí quando ela entrou no quarto dela, ela começou a ouvir a vozinha, a voz pequena de uma criança. E essa criança estava chamando pela mãe. Primeiro ela pensa que, sei lá, é alguém no quarto ao lado, alguém no corredor, alguém do lado de fora da casa, mas não é nada disso. Porque, juntamente com essa voz que ela passa a ouvir, a protagonista começa a perceber que houve uma súbita queda de temperatura. Então, o quarto dela vai ficando cada vez mais frio. E aí tem um momento em que isso começa a incomodá-la. Ela olha em direção à porta do quarto para poder sair daquele lugar, para ver o que estava acontecendo de fato. E eis que atrás da porta do quarto tinha uma espécie de cabideiro, sei lá, uma coisa assim. E aí ela tinha colocado o casaco dela nesse cabideiro, mas eis que quando ela olha para a direção da porta, portanto para esse cabideiro, ela vê que é como se tivesse uma criancinha atrás desse cabideiro ali, escondida no casaco dela. E essa cena é pavorosa. Eu não sei, assim, se você já leu esse conto, me diga qual foi a sua impressão sobre ele. Mas eu fiquei arrepiado quando eu li esse trecho do conto pela primeira vez. Inclusive, isso me lembra bastante uma cena, se não me engano, do primeiro Invocação do Mal, que é basicamente a mesma coisa. Tem duas menininhas ali no quarto, e aí uma delas olha para trás da porta, tá um negócio escuro ali, ela fala assim, ó, tem alguém ali atrás da porta, e aí coisas misteriosas acontecem. Para você saber como que se desenvolve essa narrativa aqui desse Fantasma Perdido, você terá de ler o conto, porque não direi mais nada. Bom, em sétimo lugar nessa lista, eu coloquei um conto escrito pela Violet Hunt, que é um conto que está aqui neste livro intitulado Vitorianas Macabras, e o nome do conto é A Prece. Esse conto me fez lembrar bastante de um outro conto de terror do qual gosto bastante, que é o A Pata do Macaco, que é um conto, aliás, que eu costumo trabalhar em sala de aula. Agora eu sei que dá para trabalhar com esse daqui também, né? Mas enfim, esse conto aqui, ele acompanha a história de uma mulher que acabou de se tornar viúva. Então o marido dela morreu há muito pouco tempo. Ela ainda está ali tentando processar o luto, até que ela fica sabendo que tem um jeito de fazer com que esse marido volte dos mortos. Então ela faz uma determinada prece, daí o nome do conto ser A Prece, e de fato esse marido volta à vida. Só que, apesar de ser o mesmo, tem algo de diferente, algo de assustador nesse marido que volta dos mortos, só que aquilo, ela o invocou, então ela tem que conviver com ele, apesar dessa diferença. Então assim, para você aí que já leu
o infamiliar do Freud, você já entendeu aqui que é essa a pegada do conto, né? Esse elemento que foi conhecido no passado, mas que volta, foi recalcado, pensando aqui na morte, né? Mas que volta a partir dessa dicção da estranheza. Então é um baita de um conto para você aí que estuda psicanálise, enfim, fica a recomendação. Em sexto lugar eu coloquei um conto da Isabor Quintieri, ou algo do tipo. É um conto intitulado Os Novos Residentes e está aqui neste livro que é O Novo Horror, organizado pelo Daniel Gruber e pela Irka Barrios. É um livro bem legal, tem vários contos aqui que são muito interessantes, mas eu acabei ficando aqui com esse Os Novos Residentes, que parte de uma premissa muito simples, mas que é trabalhada de um jeito bastante inventivo. Esse daqui é um conto sobre invasão domiciliar. Na verdade, esse conto me lembrou bastante A Casa Tomada, do Julio Cortázar, que é um dos meus contos favoritos da vida. Aqui nós acompanhamos um homem que de repente começa a ouvir alguns barulhos em sua casa que denunciam que tem alguém por ali. Mas sempre que ele chega ao cômodo onde ele escuta um barulho, ele percebe que não tem ninguém nesse cômodo. Outra coisa que esse sujeito começa a se dar conta é que alguns objetos da casa estão mudando de lugar. Então, assim, é muito óbvio que tem alguém ali dentro, né? Só que tem um detalhe muito importante que é esse protagonista que mora nessa casa e que está, enfim, tendo de lidar com isso, é um homem cego. Então, assim, isso é um detalhe que ressignifica tudo no fim das contas, né? E que torna a situação desse sujeito ainda mais delicada. Então, assim, é aquele tipo de conto que você fica aflito por aquilo que vai acontecer com o protagonista. E aí, falando em aflições, o conto que ocupa o quinto lugar nessa lista é um conto que foi escrito pela Irka Barrios, que é uma das organizadoras aqui do Novo Horror. Aliás, é um conto que também está aqui neste livro, mas que eu tinha lido antes aqui nesse Júpiter, Marte, Saturno, que é um livro de contos da Irka Barrios, e o nome desse conto é A Parte de Dentro. E para você aí que gosta de filmes gore, com tripas e coisa do tipo, talvez você vá gostar aqui desse conto pelo seguinte motivo. Esse conto acompanha uma mulher que ainda na infância machucou a perna, e aí, como a maioria das crianças, quando essa menina se machuca, ela fica com medo de contar pra mãe e a mãe brigar com ela. Então o que ela faz? Ela fica quieta. Então ela fica ali com aquele machucado na perna, ela faz ali um curativo meio às pressas e fica com aquilo ali. O problema é que esse machucado inflama e começa a doer cada vez mais, até que chega um momento em que ela não consegue mais disfarçar aquela dor, ela não está conseguindo nem andar direito, e aí os pais a levam às pressas ao hospital, e essa infecção se tornou tão grave que essa menina tem que passar por uma cirurgia para poder, enfim, ali meio que reconstruir um pedaço da pele, da perna, né? Tirar ali aquela parte que foi tomada pela infecção para tentar resolver esse problema. Depois disso, depois de passar por esse procedimento cirúrgico, aquele lugar da perna dessa protagonista acabou adquirindo uma sensibilidade diferente. Sobretudo quando, vários anos depois, ela já sendo ali uma mulher de meia idade, essa protagonista passa a sentir aquele machucado doendo mais uma vez. E aí, assim, esse é um tipo de conto que não tem algo assustador, mas é um conto que dá aflição por conta do modo como a autora vai descrevendo tudo. Então é aquele tipo de conto que eu estava lendo e eu ficava me contorcendo enquanto lia, porque realmente é um conto que... por isso que eu falei, né? Quem gosta de gore talvez goste desse conto aqui, porque por mais que não tenha aqui um assassino que saia degolando as pessoas, essas descrições do machucado, cheio de pus, etc., dessa menina tentando entender o que é esse machucado, tudo isso, enfim, acaba sendo bastante aflitivo. E aí, veja bem, no início desse vídeo, quando eu falei do 13º conto, eu falei daquela antologia que
foi organizada de modo a pedir para que autores contemporâneos brasileiros escrevessem contos a partir de lendas asiáticas. Pois bem, uma proposta muito semelhante é essa desse Terrores Latinos, que é publicada então pela mesma editora Luva, e que tem essa mesma proposta, que é, eles pegaram lendas de vários países da América Latina, inclusive algumas lendas brasileiras também, e pediu para que esses autores nacionais contemporâneos escrevessem contos a partir dessas lendas. O conto que eu escolhi para poder estar aqui em quarto lugar nessa minha lista é um conto chamado O Leite da Mãe. Trata-se de um conto que foi escrito pela Jéssica Gonzato. E veja bem, quando eu passei ali pelos anos 90, quem aí viveu nos anos 90, certamente vai se lembrar disso que eu estou falando. Em algum momento ali da segunda metade dos anos 90, a imprensa nacional foi tomada por um fenômeno de proporções assim inimagináveis, que é o chupa-cabra. Então, assim, exatamente por conta disso, essa imagem do chupa-cabra, em primeiro lugar, muito embora eu nunca tenha sido uma cabra, eu morria de medo de chupa-cabras, tamanha era a repercussão de tudo aquilo, né? Então, assim, sei lá, você ligava no SBT principalmente, era vários, e aquilo, né? Quando você é criança, você vê aquilo passando no jornal, você fala, meu Deus do céu. Você vê adultos falando sobre aquilo, você pensa, esse bicho existe, etc e tal. Então, eu acabei desenvolvendo esse medo barra fascínio por essa mitologia envolvendo chupacabras, e eu sempre ficava muito triste porque eu nunca vi ninguém escrevendo sobre a lenda dos chupacabras, que é uma lenda que eu acho fenomenal, né? Enfim, é uma história que me fascina até hoje. Inclusive, se você aí tiver alguma indicação de texto que fale sobre os chupacabras, por favor, me avise, né? Ainda mais se for um texto literário. Pois bem, esse conto aqui, intitulado O Leite da Mãe, acompanha uma família que é cheia de traumas envolvendo tanto a matriarca, que deixou o seu país natal fugindo de alguma coisa, quanto a filha dessa matriarca, que passou também por uma situação muito séria e que até hoje a apavora, o tamanho trauma que essa jovem tem que carregar consigo. Pois bem, essa filha da matriarca, que passou então por essa situação traumática, ela tem um filho que está ali com mais ou menos 8 ou 9 anos, mas que, apesar da idade que tem, esse menino continua mamando no peito dessa mãe. E isso sempre foi um problema, até porque a mãe desse guri está praticamente pele e osso, de modo que o conto problematiza, de certa maneira, a questão da maternidade, que é um tipo de tema que sempre me atrai, né? Mas não há nada de ruim que não possa piorar, porque um belo dia esse menino, que passou 8 anos mamando no peito da mãe, simplesmente parou de pedir o peito a ela. E esse evento insólito, coincidiu com alguns ataques aos animais da fazenda, porque sim, essa história se passa em uma fazenda, e segundo a matriarca da família, portanto, segundo a avó desse menino, quem está causando esses ataques aos animais da fazenda é justamente o chupacabra. E aí, eu não vou poder dizer mais nada, faça você mesma, chega você aí às suas próprias conclusões, leia o conto, é claro, e assim, é um conto que quando você entende o que está acontecendo, você fala, tá, vai ser isso, mais isso para dar aquilo, e de fato é isso que acontece, mas o interessante aqui é como a autora vai construindo essa tensão conforme avança a narrativa. Bom, em terceiro lugar nessa lista, eu coloquei um conto sobre o qual eu já comentei em outro vídeo, mas que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Estou falando de um conto do Lúcio Cardoso, que está aqui em Contos da Ilha e do Continente, e o nome desse conto é Os Náufragos. Ele acompanha um menino que mora com um avô em uma casa de praia. A vida toda, esse menino ouviu barulhos à noite. E o avô dele sempre dizia que aqueles barulhos que ele ouvia era só o vento, a casa tá velha, a madeira fica estalando, etc e tal. Mas a verdade é que aqueles barulhos que o menino sempre ouviu eram produzidos pelos fantasmas das pessoas que morriam afogadas
naquela região onde essa casa fica, né? Como eu disse, é uma casa que fica ali à beira da praia. E o avô não só sabia da existência desses fantasmas, como também chegava a se comunicar com esses mortos de um jeito muito interessante. Então fica aí a recomendação. É um conto bem curtinho, ele tem acho que umas 5 ou 6 páginas, mas ele é muito interessante. E aí veja só, né? Eu acabei de mencionar aqui um conto que tem um personagem que se comunica com os mortos. Pois bem, na sequência desse, então, em segundo lugar nessa lista, eu coloquei um conto intitulado Quando Falávamos com os Mortos. Trata-se de um conto da Mariana Henriques, que está aqui nesse Os Perigos de Fumar na Cama, que é um livro da autora que foi publicado recentemente agora aqui no Brasil pela editora Intrínseca, que também já havia publicado da mesma autora aquele As Coisas que Perdemos no Fogo, muito embora esse seja um livro que foi publicado anteriormente àquele outro. Mas enfim, eu tinha lido já esse livro aqui em espanhol. Teve uma semana em 2019 que eu fui para São Paulo, eu passei uma semana em São Paulo, que foi aquela semana em que a Patti Smith veio ao Brasil, então eu fui assistir ao lançamento dos livros dela, fui aos shows dela, enfim. E aí todos os dias eu ia até a Livraria Cultura do Conjunto Nacional para ficar lendo Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriques. Então, esse conto aqui, ele já era conhecido por mim, né, antes de eu receber essa minha edição que eu tenho aqui em mãos. Mas enfim, quando falávamos com os mortos, recupera um pouco essa ideia de alguém, como o próprio título sugere, que está ali tentando algum tipo de comunicação com um além-túmulo, né? É exatamente isso o que a protagonista desse conto e também um grupo de amigas dela fazem ao longo dessa narrativa. Uma dessas meninas, o conto acompanha um grupo de 4 ou 5 adolescentes. Uma dessas meninas passa meses economizando o dinheiro da mesada que recebe para poder comprar um tabuleiro Ouija. E a grande diversão das noites desse grupo de jovens adolescentes é justamente ficar ali usando esse tabuleiro Ouija para tentar se comunicar com os mortos. Veja só que divertimento saudável, não é verdade? Até que um dia, uma dessas meninas decide tentar falar com os seus pais. E aí é que vem a grande questão, porque a Mariana Henriques, ela usa essa temática do terror e do horror para falar de questões políticas. E essa menina aqui que resolve falar com os pais quer fazer isso porque os pais dela são desaparecidos políticos da época da ditadura militar na Argentina. Então, o que começa como um texto de terror sobrenatural acaba se tornando um texto de terror social. Mas, no fim das contas, o aspecto sobrenatural volta com tudo, mas aí eu não posso dar maiores detalhes em relação a isso. Mas, assim, é um conto muito bom. Ele tem ali umas reviravoltas pelas quais eu não estava esperando. Por exemplo, isso de que, de repente, essa menina quer conversar com os pais porque eles desapareceram durante a ditadura. E aí ela quer conversar com eles para descobrir onde estão os corpos desses pais, né? Então é um texto bem pesado por conta disso. E aí, falando em meninas que brincam com o tabuleiro Ouija, né? Que brincam ali com o jogo do copo, isso também acontece em um dado momento de um conto intitulado Irmãzinha, que é um conto da Maria Fernanda Ampuero, que aparece aqui em Sacrifícios Humanos e que ocupa, portanto, o primeiro lugar nessa lista. Esse conto, intitulado Irmãzinha, ele acompanha 3 meninas que têm uma relação muito complicada de dominação de umas em relação às outras. E aí, uma dessas meninas mora em uma casa que, apesar de muito grande, é uma casa meio abandonada. E o tempo todo, as outras meninas desse grupo se perguntam onde é que estão os pais dessa garota. Mas, ao mesmo tempo, o fato de não ter ali nenhum adulto por perto dava mais liberdade a essas meninas. Então, elas, por um lado, se perguntavam onde estavam os pais dessa amiga, mas, por outro lado, elas não ligavam muito porque o fato de não ter adulto fazer com que elas pudessem fazer aquilo que elas quisessem fazer, né? Mas enfim, o que acontece então é que durante ali uma brincadeira do copo, essas meninas acabam conversando com o fantasma de uma menininha, e aí, enfim, isso
meio que explica um pouco do título do conto. E aí, a partir dessa conversa que se estabelece entre essas garotas e esse fantasma de criança, o clima assustador vai aumentando cada vez mais. Então, por exemplo, aqui, esse é um conto que quando eu li pela primeira vez, eu já estava assim anoitecendo, na verdade já estava de noite. E aí eu me lembro que eu fiquei assim meio que olhando para os lados, porque realmente, sim, a autora ela constrói um clima muito penumbroso do nada. Então tá indo tudo bem, você pensa que é um texto que vai falar sobre bullying ou coisa do tipo, e aí de repente, do nada, a história vira e se torna um texto de casa mal assombrada e de famílias mal assombradas. Enfim, então é isso. Diga aí nos comentários se você já conhece algum desses contos, quais seriam os contos que você me indicaria pensando nessa temática do terror e do horror. Diga aí também nos comentários, sei lá, se alguém te contava histórias de terror, como a minha avó fazia quando eu era criança, né? É isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para vídeos que eu fiz sobre alguns desses textos, né? Sobre alguns desses livros. E vou deixar também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você demonstrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é de algum modo relevante. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc e tal, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.